Olá pessoal, começando mais um Circuito X-Play aqui com os meus amigos o Dani Gomes e o Tarso Marques. Vamos falar do que aconteceu esse final de semana aí no automobilismo, principalmente na Fórmula 1, mais uma grande prova do campeonato de Fórmula 1. Emocionante e surpreendente até para mim do resultado. No automobilismo nacional a gente teve em Londrina, a gente teve a Sprint Race com duas provas, né? Uma começando mais cedo e a outra terminando no início da noite. Muito legal a gente ver algumas experiências e algumas tentativas de provas noturnas do automobilismo brasileiro. Ano passado, no fim do ano, se eu não me engano, em Interlagos teve uma prova noturna também. E a gente teve a Copa Truck, duas baterias, foi bem bacana a corrida da Copa Truck, teve bastante toque, enfim, de novo muita fibra voando para todo lado, e foi bem bacana, o campeonato está bem equilibrado. E quem quiser saber mais da Copa Truck, a gente entrevistou o Djalma Fogaça há uns 6 meses atrás, procura aí nos vídeos do canal. E a gente está tentando marcar com a Débora Rodrigues, então fiquem de olho na agenda. E se tudo der certo, talvez esse mês a gente consiga entrevistar a Débora Rodrigues. Não sei se o Dani e o Tarso viram a Copa Truck, a Sprint, o que podem me falar aí, se viram alguma coisa. Boa noite, Brock, boa noite, Dani, boa noite a todo o pessoal aí que está assistindo a gente. Só um adendo aí que você falou de corridas noturnas. A gente teve 1000 milhas esse ano, em janeiro, na São Paulo. A Sprint Race já faz alguns anos que faz essa corrida noturna lá em Londrina. E a gente tem também corridas noturnas de endurance lá em Guaporé e Tarumã. Todo ano tem a 12 horas de Tarumã, né? A gente comentou no programa passado, Corrida na Terra, né? Dias 29 e 30 de julho agora, vai ter a segunda edição de uma corrida noturna em pista de terra, em São Bento do Sul. E então tem o Rally, falou em terra, agora eu lembrei, o Rally de Erechim também tem sempre uma especial, né? Noturno também, que é bem legal também. É um evento bem legal, que até não é tão longe daqui de onde eu tô, mas é complicado ir a Erechim, mas não é tão longe. E que dá vontade de, às vezes, ir lá ver, porque eu já vi pela televisão e é bem bacana, os caras são bem malucos, com aquele... Vem paraguaio, vem uruguaio, tem bastante gente. É um rally bem famoso aqui na América do Sul, foi acho que um mês e meio atrás. Isso, foi a Sprint Race que você falou? A Sprint Race que você falou, ela já faz alguns anos, ela faz o Sprint Race. Mas eu acho que foi a primeira vez em Londrina, né? Eu acho que foi a primeira vez em Londrina. Não, sempre em Londrina. Sempre em Londrina. Ali a Londrina já tem uma estrutura ali nos boxes que dá pra... Então foi um ano que eu tive a impressão que foi em Interlagos, mas enfim. É bacana a gente ver essas tentativas e essas estruturações no automobilismo brasileiro. Falou de Tarumã, as 12 horas de Tarumã sempre larga à noite, né? E hoje eles já tem todo um regulamento para tentar não ser tão perigoso, mas teve um período que eu conheci algum pessoal que corria e realmente isso era muito perigoso correr à noite em Tarumã, e era uma experiência única e que era coisa para os corajosos ali correr em Tarumã à noite. Mas vamos lá falar do que não do que interessa, né, mas do que todo mundo quer saber, que a corrida, que é a Fórmula 1. A gente teve a corrida sprint, eu confesso que eu não sou muito fã dessas corridas sprint, eu acho que todo mundo fica ali meio morcegando o gato para marcar os pontos e não se arrisca, porque é muito perigoso de perder tudo da corrida principal. Já na corrida principal a gente teve de tudo, né? A gente teve um Leclerc mostrando as garras, né? Que a gente vinha comentando que talvez ele não tivesse essa gana de ir para cima do Verstappen. A gente teve uma Ferrari explodindo com gosto o motor, né? Voou pedaço, pegou fogo. Me lembrou, falou das 1000 milhas, me lembrou o Paulo Louco. Faltou o Paulo Louco ir lá segurar a Ferrari descendo o barranco. O cara foi esperto lá, meteu um tijolo embaixo do pneu lá e... mas passou por cima do tijolo. O carro só parou quando eles encostaram no muro, ele. Parou encostar nos pneus ali atrás. E a gente teve no meio do pelotão ali muita briga. Acho que foi uma corrida bem emocionante, né? Não sei o que vocês acharam da corrida. Eu gostei. Mesmo a sprint de ontem foi uma corrida movimentada no começo ali, né? As duas Ferrari quase se pegando ali. Sim. Mas a sprint... A impressão que eu tenho é que a sprint dura 2 voltas. É. Decide quem ficou em cada posição e ficou. Deixa rolar.
Depois deixa rolar e vão no outro dia. Tirando o Hamilton e o Mick Schumacher ali, eu acho que todo mundo ficou mais ou menos onde terminou a segunda volta, vamos dizer assim. Exatamente. E aí, na corrida de hoje, eu queria ter visto o final ali, se não tivesse quebrado a Ferrari do Sainz, o que a Ferrari faria com o Sainz chegando no Leclerc com problema no aspirador, e o Verstappen estaria chegando nos dois. Será que a Ferrari ia liberar o Sainz para passar? Mas será que ia chegar? Porque o mesmo Verstappen... Na distância que estava ali, ele pegaria a asa do Sainz. Seria DRS em relação ao Sainz. Sim. Suposições. Eu não sei se chegaria a chegar, até porque chegaria a chegar é bom, né? Eu acho que pela distância que estava, porque o Verstappen estava 2,5 segundos mais ou menos atrás do Leclerc. Então, se você colocar um carro no meio de 2,5 segundos, esse carro ficaria dentro da área de DRS do Leclerc, ou se ele tirasse o pé para não atacar o Leclerc, ele ficaria vulnerável ao ataque do Verstappen. Sim. E aí, o que será que a Ferrari faria? O que a Ferrari faria e o que o Sainz faria, né? Porque daqui a pouco a Ferrari... O Sainz ia querer ir pra cima. Porque o clima entre os dois não é aqueles bons mocinhos, e nunca foi, né? Vamos ser sinceros. Na primeira temporada do Sainz na Ferrari... Amigo, né? Não, até pode ser, mas dentro da pista o Sainz nunca teve muito respeito pelo Leclerc. Tanto que na primeira temporada ele andou bem. E o Sainz, ele tem essa mania. Quando correu na McLaren contra o Lando Norris, ele também, eu vi uma opinião sobre o Sainz essa semana, que ele é picareta, né? Ele vai trabalhar, vai lá picareta, fica lá trabalhando. Quantos outros são? Eu sou bom. Ele fica quietinho lá, trabalhando. Até que e se a gente lembrar o início do campeonato, ele disse, eu não me adaptei ainda a esse carro, a esse estilo que tem que ser o carro. E eu acho que aos poucos ele tá chegando nessa condição. Eu gosto muito do Sainz, não sei, acho que não é um piloto super, mas eu gosto muito do empenho dele e acho ele um bom piloto. No esforço que ele faz ali. Ele é um mediano ali, de médio para bom. Não é um piloto de ponta, mas não é dos últimos. No esforço que ele faz ali, ele consegue tirar o que a Ferrari tem ali. Que nem se fala, se o cara não é bom o suficiente, ele tem que treinar, né? Exatamente. Diferente. E eu acho que acho que ele ainda vai incomodar. Eu tô para dizer que eu acho que ele pode ser o fiel da balança nesse campeonato aí, porque o Verstappen e o Pérez, teve uma hora que eu pensei no qual ainda, eu olhei assim, era, sei lá, não lembro a ordem, mas era Verstappen, Leclerc, Sainz, Hamilton, Russell, e aí lá atrás o Pérez, eu pensei assim, bom, agora chegamos na metade do campeonato, a briga virou briga de cachorro grande, o Pérez saiu fora, a gente tem um amigo em comum que é muito fã do Pérez, mas desculpa, não vai dar para vocês. E eu acho que é mais ou menos isso, né? Ele vai ficar ali, terceiro, quarto, dependendo do que acontecer no campeonato. Mas ele não... Ele pode fazer diferença no campeonato de construtores, mas no de pilotos eu acho muito difícil. Já o Sainz não, acho que o Sainz pode roubar ponto do Leclerc, isso que o Tarso estava falando. Se o motor do Sainz não quebra, como é que seria aquele final de prova? E ele não tem muita paciência para seguir ao pé da letra as ordens da equipe, né? Ele já mostrou em algumas vezes que ele pode se rebelar contra as ordens da equipe. Eu acho que seria a grande chance dele ficar ali, receber uma ordem da equipe e ficar ali atrás do Leclerc. Na primeira curva que o Leclerc desse uma balançada, ele ia passar e ia falar, não, eu passei porque senão ia bater na traseira dele. Vai ele dar uma... ia tentar atacar, mas ia aproveitar a primeira falha para passar. E aquela, né? Eles não se encostaram ainda, né? Quero ver chegar alguma corrida, eles se encostarem dois daí. Ele deu um enrosco. Na hora que deu um enrosco. Mas aí, mais uma vez, eu acho que o mérito... Não que o Leclerc não tenha mérito, mas o Sainz, ele tem esse costume de brigar com o companheiro de equipe e não tocar o companheiro de equipe, né? A gente volta lá, Sainz e Lando Norris, eu não lembro de acidente entre as duas McLarens. E ele brigou de mesmo nível com o Lando Norris naquela temporada. Mas corrida é corrida, né?
sempre brigava direto com o Ocon, era o Ocon E o Pérez, quando eles estavam na Force India. Né? Force O India, Ocon com o Alonso também já trocou umas farpas também. Não, essa temporada o nosso querido Tsunami e o Gasly também, então toda a corrida. Em Silverstone, além de se atrapalharem o Verstappen. Eles estão com a cartilha cheia já, Vettel, Alonso, eles estão marcando. Só vão marcando o X ali. Não, estão disputando, tem que arranjar treta no grid inteiro ali. E a Red Bull, vocês se surpreenderam com a falta de ritmo, talvez, que a gente possa dizer da Red Bull? Eu confesso que a Red Bull, eu achei que a Red Bull ia arriscar mais por ser a corrida de casa, vamos dizer assim. Eu achei que eles iam fazer o que a Ferrari fez, que foi ligar o motor no 110% e ver o que acontecia. Mas eles tiveram um problema sério de desgaste de pneus, né? Acabou muito cedo, né? Tanto naquele hora que o Verstappen saiu do box, uma hora ali, o engenheiro falou para ele: o Hamilton tá atrás de você virando tanto, mantém esse mesmo ritmo dele. Aí o Verstappen perguntou pro engenheiro: por quê? O engenheiro falou: não, por causa do desgaste de pneus. Eles estavam com problema sério. Nessa etapa o Verstappen meio que se acomodou, né? Ele viu que não tinha muito o que fazer. Colocou a cabeça no lugar e fez o que dava para fazer. Sim. Correu pelo campeonato. Lógico. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi o Verstappen fazer uma corrida, uma corrida consciente mais do que ele tinha. Corrida de campeão. Corrida para ser campeão. Não dá para ganhar, vou marcar ponto. Por isso que eu ainda acho que no fim da temporada eu acho que o campeonato ainda vai ser dele, porque ele me parece um pouco mais maduro. Ele ainda é sujo. Silverstone mostrou isso, mas agora a corrida de do Red Bull Ring mostrou que ele está talvez um pouco mais consciente do que ele precisa fazer, até por aquilo que a gente já falou no programa passado. Brigar com o Hamilton é uma coisa, brigar com o Leclerc ainda me parece que é outra coisa, né? O Verstappen, nessa corrida, eu vejo a Red Bull que acho que é mais mérito da Ferrari do que a Red Bull ter ficado um pouco para trás. Acho que a Ferrari melhorou em vez da Red Bull piorar. Ali ele uma hora quando acho que não lembro se o Leclerc ou o Sainz passou ele falou: eu não tenho tração. O cara botou do lado, tracionou melhor e já botou do lado, já passou. Então acho que era mais a Ferrari que estava melhor do que a Red Bull ter piorado. E levando em consideração isso, o Paul Ricard deve ser mais ou menos na mesma linha, né? Porque a gente tem ali a Mistral com aquele S esquisito no meio, mas são duas retas longas e são curvas de alta maioria ali, não tem muita... Média alta, né? Deve não digo favorecer a Ferrari, mas se a Ferrari conseguir manter esse ritmo que mostrou esse final de semana, pode complicar a vida do Verstappen, né? Vai ter que ser inteligente mais uma vez para tentar marcar o máximo de pontos possíveis, né? E daí, será que eles vão trocar o motor do Leclerc para o Ricard também? Tem tudo isso, Entra agora uma questão de troca de motor, de descobrir o que está acontecendo com esse carro, se tem dado tanto problema. Não, e é engraçado que é com a Ferrari, né? No campeonato, né? Porque motor Ferrari, a Haas, que correu muito bem, é Ferrari também. E não dá mas no Azerbaijão, que também era uma pista de alta, com longa reta, quase todos os carros com motor Ferrari abandonaram, né? Então talvez é aquilo que até havia algumas pessoas comentarem, que talvez a Ferrari usou aquela configuração máxima ali para essa a gente não podia perder. E aí a Alfa e a Haas talvez já estão um pouco menos, enfim, sei lá, isso aí não tem como a gente saber. Mas no Azerbaijão quase... Eu lembro que o Bottas quebrou, as duas Haas quebraram, se eu não me engano, no Azerbaijão, e as duas Ferraris, não foi? Agora de cabeça eu não lembro. Um destaque dessa corrida, já falamos da Haas, o filho do Schumacher, né? Andou muito bem, andou melhor que o Magnussen, que até onde eu lembro, acho que nesse campeonato ele não tinha andado na frente do Magnussen, talvez uma corrida ou outra. Andou com propriedade.
Eu até, assim, é óbvio que a votação de melhor piloto da corrida ia dar o Leclerc, o Verstappen, enfim. Mas para mim, as duas corridas que dá para destacar, fora ali do pessoal que brigou pela vitória, foi o Russell e o Mick Schumacher, né? O Russell começa a corrida com uma penalização de 5 segundos, naquele toque ali com o Pérez, e ainda conseguiu um quarto lugar, né? E o Mick, com certeza... uma estratégia um pouco diferente, né? Botou o pneu duro logo no começo. E o Mick realmente fez uma grande corrida. Quem sabe aí tá aprender, segunda corrida seguida nos pontos, né? Agora conseguiu chegar na frente do Kevin Magnussen. Quem sabe ele tá começando a... Se a gente lembrar na Fórmula 2, ele também começou muito mal e depois ele engrenou e aí ele começou a dominar a categoria. Acabou sendo campeão até, na minha opinião, um pouco precoce, até pelaquela questão da Fórmula 2, o campeão não pode correr outra temporada, né? Ele acabou correndo só uma temporada, se não me engano, de Fórmula 2. Mas, talvez... E eu acho que aí o Tarso pode até dar mais a opinião dele, que ele está mais acostumado com paddock, enfim, com ali os boxes e a experiência com os pilotos. Eu acho que o fato de ter um piloto mais experiente como o Kevin Magnussen pode ser muito importante para o Mick Schumacher nesse momento da carreira. Eu acho que a comparação com o Nikita Mazepin era ruim. Ele não tinha nada para aprender com o Nikita Mazepin e qualquer coisa que ele fizesse, ele ia estar de igual ou melhor que o Nikita Mazepin. Já com o Kevin, um piloto mais experiente, eu acho que ele tem muito a aprender e subir a barreira dele, né? Essa questão do companheiro de equipe, principalmente dentro da Fórmula 1, que é um ambiente muito competitivo, tem dois lados. Tanto pode ser muito produtivo, caso ele tenha um bom relacionamento entre eles, né? Com a equipe, trocando informação. Uma boa troca, né? Como pode acabar com a carreira do cara se eles não tiverem um bom entrosamento dentro da equipe. E no caso do Magnussen com o Mick, parece que estão se entrosando, estão conversando bem dentro da equipe e estão tendo uma evolução que é bom tanto pro Mick quanto para a equipe, né? E geralmente eles estão juntos na pista, né? Sempre quando um anda bem, os dois andam bem. E lembra eles um pouco... trocam figurinha e alguma coisa assim. Acho que talvez trocam um setup, alguma coisa, porque sempre os dois carros. Uma outra coisa que é importante também na Fórmula 1 é a questão de configuração dos carros. Porque às vezes a equipe pode criar uma peça diferente, uma asa diferente, um assoalho, e usar num carro e não usar no outro. E aí a diferença entre os dois carros acaba sendo muito grande. Até a Mercedes falou parece que está fazendo meio equilibrado. Até a Mercedes falou que o fato do Hamilton e do Russell ter batido na qualificação, eles não tinham a asa traseira nova para os dois carros, enfim, ou nenhum para os dois carros. E até por isso, diz eles que até por isso o rendimento não foi tão bom na prova, né? Pode ser, não tem como a gente saber. São notícias que a gente vê por aí. E as duas Haas andando sempre juntas, me lembro os dois Corvettes no Endurance, que sempre parece que onde um Corvette amarelo ia, o outro ia atrás. Bota um atrás do outro e vai. A Haas tá mais ou menos no mesmo ritmo. Onde tem uma Haas, tem a outra tá junto. Levantar uma questão aqui, o que vocês acharam de ser... Pelo menos foi a etapa dos cortes de pista, né? O que vocês acharam dessa... Eu acho muita frescura, tá? Na minha opinião, opinião como espectador. Eu sei que o Tarso, provavelmente, como um cara mais técnico e trabalha lá, vai ter outra opinião. A corrida é dentro da faixa branca. Mas a questão toda é que eu acho que a Fórmula 1, já é a segunda temporada, a terceira que isso acontece, ela tem uma prova que vira meio bagunça, aí na próxima prova eles botam o juiz assim no milímetro. Aí eles vão agora umas 2, 3 provas no milímetro, aí depois vira bagunça de novo. Para mim, o maior problema é esse, não ter critério entre uma prova e outra. O fato de ser dentro da linha ou fora da linha... O critério para mim, eu acho que o ganho, no geral, ali não é tão grande pro cara tomar uma advertência. Eu acho meio bizarro, assim. Se fosse uma coisa muito exorbitante, assim, o cara passou e acelerando mas o cara, o cara entrava um centímetro para dentro da linha, já levava, que é sensor, né? Então, o sensor marca o que eles querem. Então, eu sou a favor do critério.
por exemplo, hoje na Fórmula Truck em Londrina, no S descida ali depois da caixa d'água, os caras iam na grama. Não esquece aquilo ali. Eu acho que ninguém faz aquela curva dentro da linha no automobilismo nacional. Mas é o acordo. É o acordo, é o critério, beleza. Agora, o Pérez ultrapassa o Leclerc por fora da pista em Silverstone e não acontece nada. E aí vai para a Áustria, 1 milímetro para lá da linha branca é penalização, enfim. Então aí é que eu não gosto. É esse critério assim que eu não gosto. Eu acho que também deveria ter uma consistência. Eu acho que é dentro da linha branca e acabou. Coloca sensor em todas as pistas e não precisa ter, vamos ficar analisando o vídeo. Não, o sensor acusou que o cara tá fora da linha branca, fui, né? Aí, eu até agora não entendi. Na qualificação, demora mais do que o normal entre o Q2 e o Q3, e o Pérez ainda vai ser punido só 2 horas depois do fim da classificação. Pô, por quê? O que eles estavam tentando esticar? Que nem VAR do futebol, tentando esticar a linha um pouquinho mais para lá para caber? Sei lá, achei meio estranho. Mas eu acho que vocês têm mais alguma coisa para falar dessa corrida da Áustria? Campeonato. Falar da Fórmula 2, né? Com o segundo lugar. Drogovic foi mal. Ele mesmo, já havia ele mesmo comentando já no Twitter, enfim. O carro estava lento, não foi o bom fim de semana dele, deu tudo errado. Ele deu sorte que o postulante ali ao campeonato junto com ele também se deu mal, né? O Pourchaire chegou atrás dele, então... E o Sargent também foi punido, acho que seria. Isso que eu ia dizer. Eu acho que para essa metade final de temporada, o Logan Sargent pode ser até mais adversário que o Pourchaire. Mas, por sorte, ele foi punido nessa questão do combustível, que não teve combustível para fazer a análise depois da prova. O regulamento tem que terminar com 800 gramas, ele terminou com 30 gramas de combustível. Não tem nem o acho que vamos dizer, as palmas da corrida vai pro Enzo Fittipaldi, né, que tá com uma equipe que não é de ponta e tá toda a etapa o cara vai lá e picota um pódio, picota um top 5, alguma coisa assim, e tá tirando o que o carro não tem, parece que vai dar, talvez para ano que vem ele consiga uma outra equipe melhor. Também estaria quarto ou quinto no campeonato, né? Sim, com a equipe Charuso lá que é... O Enzo lembra que a gente comentou agora há pouco um pouco o Schumacher também na Fórmula 2, né? Ele começou devagar, aprendendo e tal. Lembrando que ele passou da 3 para 2 no final do ano passado, ele sofreu aquele acidente muito forte em Jeddah, né? Aí praticamente ficou de fora do resto ali. E ele correu essa temporada que está correndo completa. Ele começa o campeonato devagar, mas ele tem feito boas provas. Ele foi bem em Mônaco, foi bem, acho que em Barcelona, acho que ele foi bem em Silverstone e agora foi bem de novo na Áustria. Ele tá com uma sequência boa de corridas assim, e que nem o pessoal comentou, viu um pouco da Fórmula 3, a Charuso tem uma equipe na Fórmula 2 e na Fórmula 3 também, né? E eles estão meio que destinando todos os recursos pro Pietro, pro Enzo na Fórmula 2, até o pessoal da Fórmula 3 tá ficando meio de lado, porque eles sabem que é uma porta boa ali para eles aparecerem, né? Porque ele tá trazendo o carro para dar um bom retorno para a equipe, né? Sim. E aí a gente sempre comenta que essa questão para chegar na Fórmula 1 não é só ser bom, tem que ter dinheiro, enfim. Mas ele me parece ter uma carreira mais consistente do que o irmão dele, né? Acho que o problema do Pietro, além dessa questão financeira sempre, foi que a carreira dele não foi tão consistente, né? Ele correu ali, aí fez uma etapa de Indy, aí fazia uma etapa da WEC, aí ia lá para o Japão fazer uma etapa de Super Fórmula, enfim. Não conseguiu criar uma carreira consistente o suficiente para exigir um lugar, talvez, na Fórmula 1 com o talento dele, né? Acho porque as portas não se abriram na hora certa também, né? Às vezes que nem fala, tem um pouco de sorte, né? De sorte, né? Da porta abrir bem na hora que você tá precisando. No lugar certo, na hora certa. Mas às vezes estava no lugar certo, tinha o contato, e bem na hora que ele estava naquele lugar, chegou um piloto com mais dinheiro ou com mais contato, acabou ficando com a vaga.
Vamos lembrar que, por exemplo, ele ganhou o Hulk da penúltima 500 milhas de Indianápolis. Um dos melhores Hulks em posição de largada, enfim. Ele tem muito talento, mas infelizmente a carreira dele não conseguiu ser estruturada o suficiente, ao meu ver, para ele passar de um piloto reserva na Fórmula 1. Além da questão financeira, sempre que como o Tarso sempre comenta. Eu acredito que ele vai acabar em algum momento indo correr a temporada inteira da Indy. Não sei o que parece que ele está indo por esse caminho, né? Ou o protótipo, né? O protótipo ele está muito bem também. Sim. Ele correu às 24. Muitas fábricas estão entrando na categoria Hipercar, né? Pode ser que surja uma vaga para ele. Pode pingar numa Porsche, numa BMW, na Ferrari. Até eu não sei, confesso que agora vou jogar a bola nas costas do lateral para ver se ele se recupera, mas eu não sei o que o Tarso, acompanhando as 6 horas de Monza, foi a estreia do Peugeot, né, do Hipercar. E eu não sei se o Tarso acompanhou alguma coisa. Eu vi um acidente bizarro do Aston Martin que decolou na zebra ali. Teve aquele acidente da Aston, que todas aquelas zebras mais altas que são feitas para o cara não cortar a pista, ele entrou meio de lado e o carro acabou decolando, arrancou porta, saiu capotando. Foi uma acidente visualmente feio, mas relativamente tranquilo. A Peugeot teve problema, acabou quebrando. A House acabou abandonando também o Pirelli. E o lado bom da corrida foi a vitória da Alpine com o André Negrão, que inclusive estão liderando o campeonato agora. Os dois Toyotas fizeram segunda e terceira. Teve um incidente entre o Toyota número 7 com o Alpine. O Toyota veio para passar na reta, foi tentar fechar e acabaram se tocando. O Toyota acabou tomando uma punição ainda. Foi uma corrida muito, muito boa para o Alpine, para o André Negrão, com chance de título para esse ano, né? Que a gente tem falado, acho que cada vez mais o brasileiro, não só os pilotos, mas o público brasileiro tem aprendido que tem mais coisas além da Fórmula 1 pelo mundo, né? A gente falou aqui semana passada do Pipo Derani, agora o Negrão andando bem na WEC, enfim. A gente vê me fugiu o nome do piloto brasileiro lá na DTM que ganhou no fim de semana passado. Fraga correndo na DTM. O Felipe Nasser e a Penske estão indo para a temporada integral na WEC. Pela Porsche, né? Vai ser uma parceria Porsche-Penske, né? Então, tem muitos pilotos entrando para temporada integral na WEC, buscando vida fora da Fórmula 1, né? Fora dos monopostos, né? Fora da Fórmula 1. E aí, próxima etapa da Fórmula 1 a gente vai ter Paul Ricard. Eu confesso que acho uma pista feia e chata. Não sei o que vocês querem, se vocês querem falar alguma coisa de Paul Ricard, daqui a 2 semanas, se eu não me engano. Eu acho que é uma pista nos moldes antigos ainda da Fórmula 1. É uma pista que talvez para os carros atuais não encaixe tão bem, mas é uma pista que tem uma tradição já no calendário. Né? Eu confesso que eu não gosto daquelas áreas de escape que eles construíram lá. Sim, as faixas azul. Incomoda os olhos. Não. Eu não sei, não é uma. E eu não lembro de uma boa corrida nessa Paul Ricard moderna. Antigamente a gente até. Esse tempo eu tava vendo no documentário, alguma coisa, não lembro, falando da Leighton House, né? Que foi lá um dos primeiros carros da Adrian Newey. Faz tempo esse documentário. Ah? Esse documentário, então, faz um tempo que os caras resgataram essas coisas. Não, eu acho que era uma matéria, alguma coisa assim. Pela questão do efeito solo, que agora voltou na Fórmula 1, né? E a Leighton House, lá nos anos 90, não lembro que ano era, tinha esse efeito, eu conseguia usar esse efeito, enfim, mas só conseguiu funcionar bem na temporada foi em Paul Ricard, que era o asfalto mais liso da temporada. Então, acho que aquela, né, as corridas têm sido muito boas, né? Todas elas, né? Tem dado bastante disputa, né? Eu acho que esses carros novos que nunca correram lá. Carro novo, com esse regulamento novo, pode mudar a questão mais boa, tá? Será que a Ferrari aguenta acelerar na reta? Me parece que
apesar de alguns questionamentos, principalmente na questão de vencer a corrida, porque só a Ferrari e a Red Bull estão conseguindo, no meio do pelotão realmente os carros estão andando mais próximos, né? A gente chegou a ver fila de 4 em Silverstone, teve fila de 3. Os caras estão... Ali tinha acho que 6 carros disputando, assim, não lado a lado, mas junto. Daí o Norris passou, daí o Magnussen passou 2 numa curva, e o Norris passou ele de novo. Nossa, tava uma bagunça ali no meio. E ficam várias... Hoje a gente tem a impressão de que é Ferrari e Red Bull no primeiro escalão. A Mercedes, pelo menos hoje, conseguiu se estabelecer como sendo a terceira equipe. E foi uma grande evolução do início da temporada. Começaram muito mal, estão se recuperando. Então hoje, acho que a Alpine vem junto, foram a terceira equipe. E aí vem a briga ali. McLaren, Alpine. E por sinal estão empatados no campeonato. Problemas, mas tá por ali. Mas eu acho que vai ser uma briga boa, Alpine e McLaren. Mas eu acho que independente da pontuação, na pista eles conseguem andar mais voltas próximos, né? No regulamento anterior a gente não viu, que nem eu disse o Dani. Aquele momento ali que tinha 6 carros andando ali, pô, esse cara acho que umas 5, 6, quase 10 voltas, um andando atrás do outro, tentando passar. Isso a gente não conseguia ver no regulamento passado. O Russell estava um pouco mais lento ali, então o pessoal chegou e daí até passar ele, até ele parar no box, daí ficou aquela... até o ano passado, se o cara fizesse 2 voltas atrás do outro, dentro de uma distância ali de 1,5 segundo mais ou menos, acabava com o pneu, porque não tinha pressão aerodinâmica, vinha moendo o pneu para tentar segurar o carro na pista, vinha com muita turbulência, e o carro desse ano não, o carro desse ano já permite andar mais próximo o tempo inteiro. Basta ver o Hamilton ontem, fez várias voltas colado no Mick, e o Mick colado no Magnussen. E a tendência do regulamento... Passado, a gente não teria. E a tendência é o regulamento com as temporadas e sendo refinado, enfim. A tendência é... Eu comecei meio de olho torto para esse regulamento, mas parece que realmente a gente está começando a pegar no breu, vamos dizer assim, as corridas. Mas eu acho que vocês têm mais alguma coisa para falar sobre essa corrida, sobre o Paul Ricard. Semana que vem a gente não tem Fórmula 1, então a gente vai ter que achar uma pauta qualquer aí. Andaram nos indicando pauta dos carros feios, de carros bonitos da Fórmula 1. Não sei se a gente vai ter tempo de produzir isso, mas a gente pode tentar alguma coisa. Tem que ser um podcast, né? Tem que ser um podcast, tem que ficar 1 hora aqui. Né? Eu sempre digo para comentarem aí no vídeo que vocês querem que a gente fale. Aproveitem o Tarso é uma enciclopédia de conhecimentos. Semana que vem não, porque semana que vem vocês não terão minha presença, porque eu tenho etapa da Mercedes lá em São Paulo. É verdade, nem minha também. O programa será bonito, teremos apenas Ernesto Brock. Aí, vão me deixar todo mundo na mão, vou ter que achar uns... Vou ter que ir na esquina contratar uns caras pra vir falar de Fórmula de alguma coisa aqui comigo. Vai no barzinho da frente. Mas então é isso, pessoal, quem curtiu o vídeo aí, clica no curtir, compartilhar, se inscreve no canal, aquelas coisas de sempre aí, que eu sempre esqueço. A gente, hoje à noite, a gente vai tem a live dos acréscimos. Procurem aí, a gente está tentando trazer mais pessoal do automobilismo. A gente falou hoje de Copa Truck, procurem o vídeo do Djalma Fogaça, foi bem legal. O Djalma emocionado num período ainda com pandemia, enfim, contando como é que ele estava se mantendo com os patrocínios para manter a equipe de pé, foi bem legal aquela entrevista. Como eu comentei, a gente está tentando a Débora Rodrigues até, se alguém conhecer e quiser indicar ela, os guri estão querendo falar contigo lá, fazer uma entrevista contigo, a gente agradece essa ajuda para a gente chegar até ela. A gente tem tentado outros pilotos aí da Stock, tem um cara aí que eu vou, da Moto Velocidade, só tem um, né? Suspense. E a gente já meio que conseguiu marcar com ele, mas sempre esses pilotos mais famosos, o problema sempre é a questão de datas, mas a gente está convidando vocês para assistirem a live dos acréscimos, curtam o vídeo. Esse foi mais um Circuito X-Play, até semana que vem. Abraço!